Analista fiscal, aula 1, ICMS normal. Eu sou a professora Andréa Lacerda. Iremos começar pelo ICMS normal. Bem, primeira coisa, quando nós vamos estudar tributos são impostos, taxas ou contribuições. Nós temos que analisar, estudar o tema, ou seja, o nome do tributo. Aqui seria como se fosse tema. Então, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Circular mercadoria é ir de um ponto ao outro, por exemplo, do ponto A ao ponto B, da empresa A para a empresa B. E serviços. Nós temos alguns serviços que, no lugar de ter incidência do ISS como imposto municipal, tem incidência do ICMS, que é um imposto estadual. Esses serviços é o serviço de transporte, mas é o transporte intermunicipal e o transporte interestadual e o serviço de comunicação. Características do ICMS normal ou próprio. Tem que ficar bem claro logo aqui no início para vocês que nós não estamos tratando do ICMS que está dentro do Simples Nacional, dentro dos anexos. Aqui nós estamos tratando do ICMS que é chamado de débito e crédito. É o ICMS onde ele será aplicado para as empresas optantes pelo lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado. Bem, uma das características do ICMS que ele é um imposto seletivo. O que é um imposto seletivo? O próprio nome diz seletivo. Ele vai fazer o seguinte: aqueles produtos que forem considerados pelo governo como necessários, a alíquota do ICMS será menor. E aqueles produtos que são considerados supérfluos, a alíquota é maior. Bem, exemplo de produtos necessários: cesta básica, produto supérfluo, chopp, chocolate, cigarro, sorvete, entre outras coisas. Bem, o ICMS é um imposto por dentro. É muito importante nós sabermos disso. Se tratando do ICMS normal ou próprio, ele é um imposto por dentro. Por que ele é um imposto por dentro? Pessoal, o valor do ICMS compõe o valor do produto. Como assim? Bem, como no exemplo aqui, nós temos produto R$1.000. A alíquota do ICMS que foi determinada aqui para nós, 18%. O valor do ICMS é 180. Dentro desse valor de R$1.000, então, significa que 180 é referente ao ICMS. Não entendi. Vamos lá, então. Por exemplo, quando nós formos pagar este produto, o que acontecerá? Nós iremos pagar R$1.000. Nós teremos o destaque no campo próprio. Quando eu mostrar o DANF para vocês, vocês vão verificar. E ele não será somado, acrescido ao valor total da nota fiscal. Então, aprendemos que é um imposto seletivo, produtos necessários ou essenciais. Nós podemos acrescentar aqui, produtos necessários, essencial, alíquota menor, e produtos produtos supérfluos, alíquota maior. Perfeito? Então, aqui já aprendemos duas características importantíssimas do ICMS normal ou próprio. Alíquotas. Então, às vezes, a pessoa tem noção, acha que a alíquota do ICMS é 18%. Não. Nós vamos ter que verificar o seguinte: tem duas análises a serem feitas: a alíquota interna e a alíquota interestadual. A alíquota interna, ela vai variar de acordo com a essencialidade do produto. Lembra que nós falamos que o produto essencial ou necessário e tem o produto que é supérfluo. Então, se esse produto for necessário, a alíquota interna irá ser apresentada de 7% ou 12%.
Caso o produto seja intermediário, a alíquota é de 18%. Por isso que a maioria das vezes nós damos exemplo com 18%. O produto, quando ele for supérfluo, a alíquota dele é 25% ou 27%, porque tem o Fundo de Combate à Pobreza, ou 30%. Então, isso aqui são nas operações internas, ou seja, para nós aqui, a gente está tendo como exemplo o estado de Minas Gerais. Então, nós iríamos utilizar essas alíquotas internas em Minas Gerais. Bem, a alíquota interestadual, ela varia de acordo com a região de destino. Então, gente, nós temos uma UF, Unidade da Federação de Origem, de onde está saindo a mercadoria, e temos uma UF de destino, para onde está indo a mercadoria. Então, é o seguinte, se o destino for região sul ou sudeste, 12%. Com exceção do Espírito Santo, né? Então, com exceção do Espírito Santo, destino região sul ou sudeste, 12%. Vocês perceberam que aqui eu não falei mais sobre a essencialidade do produto. Eu estou falando da região de destino. Agora, se você for enviar para as demais regiões, mais o estado do Espírito Santo, que apesar de fazer parte da região sudeste, quando você envia produto de Minas para o Espírito Santo, 7%, porque ele está na exceção e é 7%. Ah, você enviou um produto para o Distrito Federal, 7%. Ah, André, e quando o Distrito Federal enviar, né, que está até esse exemplo aqui, e quando o Distrito Federal enviar o produto para Minas Gerais? Aí já é outra história, o destino, o olhar sempre é para o destino. Sendo o olhar para o destino, então a alíquota é 12%, porque Minas Gerais faz parte da região sudeste e a alíquota, quando o destino for região sudeste, é 12%. Importação independe da região de destino, 4%, você irá utilizar, né, a alíquota de 4%, quando o conteúdo de importação for superior a 40%. Então, a alíquota é 4%. Bem, passamos para mais uma outra informação. Base de cálculo do ICMS. Aqui, galerinha, tá assim. Quando o IPI não integra a base de cálculo do ICMS. Isso é muito importante, eu tenho que saber. Quando ele não integra, porque existem momentos que o IPI irá integrar a base de cálculo do ICMS. Mas aqui é quando não integra. O IPI não integra a base de cálculo do ICMS quando, tá, pessoal? O produto for destinado para revenda ou para industrialização. Quando a gente fala destinado, é a mesma coisa de falar que será utilizado, perfeito? Destinado é igual a utilizado. Então, como que será composta a nossa base de cálculo do ICMS? Valor total dos produtos, menos o valor do desconto incondicional. O que é o desconto incondicional? É aquele que independe de um evento futuro. Ele não depende, ele foi ali naquele momento que foi negociada aquela mercadoria, aquela venda. Olha, será concedido um desconto, ele vem destacado no seu DANF, na sua nota fiscal, tá? Aqui nós estamos falando do valor do frete, que seria em relação ao transporte, do seguro, e valor de outras despesas acessórias. Um exemplo seria a taxa do boleto. Pessoal, quando a empresa tiver uma frota própria e ela mesmo fizer o transporte, ela não é uma transportadora. Imagina que ela faz o transporte e cobra uma taxa. Então, nós teremos que incluir essa taxa na base de cálculo do ICMS. Assim como se ela fizer, né, a cobrança de um seguro ou então a taxa do boleto, né? Então, se ela cobrou, aí fica aquela musiquinha. Se a empresa ganha de alguma forma, você também ganha. Aí encontramos a base de cálculo do ICMS. Base de cálculo do ICMS é extremamente importante, porque sobre a base de cálculo
que nós iremos aplicar a alíquota do ICMS, que pode ser uma alíquota interna, quando for uma operação dentro de Minas Gerais, ou uma alíquota interestadual, quando a operação for com outro estado ou com o Distrito Federal. Aí chegamos ao valor do ICMS. Então, nós vimos o primeiro momento quando o IPI não integra a base de cálculo do ICMS. O próximo momento, na segunda coluna, aqui estou passando o mouse, quando o IPI integra a base de cálculo do ICMS. Quando o produto for destinado, aí nós vamos colocar aqui entre parênteses, utilizado para uso e consumo ou ativo imobilizado. Vamos lá primeiro saber o conceito de uso e consumo e de ativo imobilizado. Conceito. Então, aqui no conceito para nós, galerinha, é o seguinte: uso e consumo são bens de pequeno valor que se consomem no processo. Exemplo, folha A4, material de limpeza, pó de café, dentre outros, né? A lixeirinha, o saquinho para colocar o lixo, o papel higiênico, isso tudo é uso e consumo, tá? Você está utilizando, ele está sendo consumido no processo, perfeito? Aí, outra coisa, vocês podem ficar tranquilos que esse material aqui, ele será disponibilizado, tá, gente? Esse resumo para vocês no ambiente de vocês, tá? Para estudo, para impressão. Ativo imobilizado são bens utilizados na atividade fim da empresa e que possuem as seguintes características. Então, ele tem vida útil superior a 1 ano, o valor é igual ou superior a R$ 1.200, mas você fala assim, André, uma cadeira não custa R$ 1.200, mas o conjunto de cadeiras sim, deverá ser utilizado na atividade fim da empresa. Exemplo, computador, móveis e utensílios, veículos, máquinas e equipamentos. Vamos prestar bastante atenção aqui. Vocês podem observar que tanto no uso e consumo como no ativo imobilizado, a empresa comprou para utilizar, não para industrializar e nem para revender. Perfeito? Aí vem uma observação aqui embaixo, aproveitamento do crédito do ICMS. Não poderá ser aproveitado, previsão para aproveitamento 2033. Ou seja, quando você adquire um produto para uso e consumo, quem vendeu para você faz o destaque do ICMS, mas você que está comprando não pode aproveitar esse crédito. Por quê? Você não pode aproveitar esse crédito, pois esse bem está sendo destinado a uso e consumo, ou seja, você está comprando para utilizar, não para industrializar, não para revender. Parou ali em você a utilização desse bem. Você será considerado consumidor final. Da mesma forma, o ativo imobilizado, a empresa será considerada consumidora final. Aproveitamento do crédito do ICMS já é diferente. Sim, pode aproveitar? Sim, mas vamos observar. Referente ao ICMS normal, mas diferença de alíquota, que nós vamos ver daqui a pouquinho. O aproveitamento do crédito ativo imobilizado poderá ser utilizado somente quando houver escrituração / controle no livro SIAP, sendo que seu aproveitamento será na proporção de 1/48 avos, tendo como referencial as saídas tributadas na competência. Então, não é simplesmente eu compro um ativo imobilizado e vou aproveitar o crédito. Eu tenho que preencher essa obrigação acessória que é o livro SIAP. O livro SIAP, gente, ele faz parte do bloco G do SPED fiscal. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos entender. Disse para nós, então, voltando lá na base de cálculo, que quando o produto for destinado, for utilizado como uso e consumo, bens de pequeno valor que se consumiram no processo, ou ativo imobilizado, este bem, né, o IPI, na verdade, aqui integrará, o IPI integra a base de cálculo do ICMS. Então, vamos vir aqui. Então, IPI integra a base de cálculo do ICMS. Vamos ver se a gente coloca assim, fica mais bonitinho, ó. Assim. E aqui, vamos para lá.
Então, I1 não integra, que é o primeiro caso. Vou tentar colocar aqui para a gente tentar colocar tudo juntinho, que eu acho que fica melhor para vocês. E o outro integra a base de cálculo. Então, neste caso aqui, galerinha, o que aconteceu? Vamos lá. O IPI, quando ele integrou, né, a base de cálculo, deixa eu ver se só que eu coloco aqui. Pronto. Melhor assim. Então, o que está acontecendo aqui conosco? Deixa eu só diminuir aqui para ficar mais bonitinho. Aí, galerinha, quando nós estamos fazendo cálculo, estamos fazendo a base de cálculo do ICMS. Nós colocamos o valor total do produto, menos o valor do desconto incondicional, que nós já falamos que é aquele que depende de condição. Você fala assim, nossa, André, mas eu recebi um desconto no boleto. Esse não é incondicional, esse é condicional. Ele depende de uma condição, ou seja, se você realizar o pagamento até tal data, você terá o desconto, perfeito? Esse aqui não, esse já negociou, mesmo foi pago a prazo, se houver atraso, na compra, na aquisição, já foi negociado o desconto. Mais o valor do frete que nós falamos, né, que seria uma frota própria, uma cobrança de uma taxa, mais o valor de seguro, né? Mais o valor das outras despesas acessórias, que aqui nós falamos que, né, neste caso, demos o exemplo que poderia ser a taxa de boleto. Aqui, nós já colocamos o valor do IPI. E coloquei aqui também uma referência, um asterisco. Olha, o IPI integra a base de cálculo do ICMS quando o produto for destinado ao consumidor final. Uso e consumo ou ativo imobilizado. O que é consumidor final? É aquele que compra para consumir, para utilizar. Ele não está comprando com o objetivo de transformar ou de revender. Achamos a base de cálculo do ICMS, que ela ficou mais onerada aqui, uma vez que o IPI está integrando a base de cálculo do ICMS. Multiplicamos pela alíquota do ICMS e achamos aqui valor do ICMS. Ok? Esse valor aqui, né, do ICMS que está destacado lá na nota fiscal. Galerinha, e daí? Como que nós vamos fazer mais? Vamos olhar aqui, tá? Vamos colocar certinho. Vamos lá em alguns códigos fiscais, tá, gente? Esses códigos fiscais, eles são extremamente importantes, porque nos documentos fiscais nós iremos encontrar esses códigos, né? E eles têm que ser obedecidos e vamos falar muito sobre aquele tipo de tributação. Então, nós temos lá CST. O que é o CST? CST é o Código da Situação Tributária. Bem, o Código da Situação Tributária, ele é composto por 3 dígitos, sendo, gente, que o primeiro dígito refere-se à tabela A, que é a origem da mercadoria, se ela é nacional, se ela é importação direta, se ela é importação dentro do país. Os outros dois dígitos, o segundo e o terceiro, é a tabela B, tipo de tributação do ICMS. Qual que é o tipo de tributação do ICMS? Ele é integralmente tributado, ele tem substituição tributária, então, não tributado, né? Então, isento, isso tudo o CST irá dizer no seu segundo e terceiro código. Aplicação. O CST, que é o Código da Situação Tributária, ele é aplicado para as empresas de débito e crédito, porque para as empresas do Simples, ele aplica o CS-OSN, então não é o CST. Bem, CFOP, Código Fiscal de Operações e Prestações, ele já é composto por 4 dígitos. Na saída, quando essa saída for dentro do estado, inicia com o dígito 5, né, com o número 5. E quando a entrada for dentro do estado, eu comprei de dentro do estado, dígito 1. Operação fora do estado, a saída é com 6. E quando você compra de dentro, fora do estado, na verdade, você vai escriturar com o código. Operação fora do país, saída 7, entrada 3. Então, é só vocês guardarem. Saída, quando for dentro do estado, saída 5, entrada 1.
Quando for fora do estado, saída 6 e entrada 2. Operação fora do país, saída 7 e entrada 3. Onde que se aplica o código do Self-Pay? Aplica-se para empresas optantes pelo regime de débito e crédito e assim como para as empresas do Simples Nacional. Se vocês começarem a observar as notas fiscais, né, na verdade a gente os DANFs que ficam na nossa mão, nós vamos observar que tem o Self-Pay para mesmo sendo débito e crédito ou Simples Nacional. NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Esse código NCM é composto por 8 dígitos. Onde que eu encontro, André? Você encontra na tabela TIP. Se você tiver uma consultoria, você vai na consultoria e faz a busca. Eu não tenho consultoria, então você vai pegar, vai lá no Google e vai na tabela TIP. Quando você encontrar chegar lá, você digita TIP, ele vai direcionar para você para um site da Receita Federal e você irá analisar. Essa tabela tem aproximadamente 447 páginas. Você não precisa de salvar, muito menos de imprimir, mas é importante que você sempre que precisar faça pesquisa nela. Por quê? Como ela é uma tabela dinâmica, viu, gente? Eu tenho um novo produto que não está na TIP, eu tenho que entrar com o processo junto à Receita Federal para que faça a inclusão desse produto na tabela TIP, tá? Observação. Vamos lá na observação aqui. Baixar a tabela com NCM, Google, tabela TIP. Você vai conseguir encontrar. André, mas você falou do CST e não falou onde que eu encontro. Pessoal, se você tem uma consultoria paga, eu sugiro que você vá na consultoria. Caso você não tenha, você vai no Google e digita tabela CST. Vai aparecer a tabela para você. Tabela Self-Pay também vai aparecer para você, tá? Onde que é aplicado esse código NCM? Esse código NCM de débito e crédito, ele é aplicado, na verdade, o NCM tanto para as empresas do débito e crédito quanto para as empresas do Simples Nacional. SEST. O SEST é o Código Especificador da Substituição Tributária, ele é composto por 7 dígitos. Observação, todos os produtos que estiverem sujeitos à substituição tributária terão que colocar o SEST. Então, ele é obrigatório para os produtos sujeitos à substituição tributária. O que tem o SEST? Gente, o SEST é composto pelo NCM, que é a Nomenclatura Comum do Mercosul, pelo Self-Pay, pelo CST e pela descrição do produto. Aplicação para as empresas de débito e crédito e para empresas do Simples Nacional.